Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. No nosso estudo do Catecismo da Igreja, nós estamos nas últimas semanas meditando sobre o quarto artigo da nossa profissão de fé, que afirma que Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Dentro desse artigo, nós já tivemos a oportunidade de meditar sobre o primeiro parágrafo, que fala sobre o relacionamento de Jesus com as instituições de Israel. E o nosso propósito foi conhecer as circunstâncias históricas que levaram Jesus a morrer, e mais especificamente, a morrer crucificado. Depois, nós passamos a estudar o segundo parágrafo, que fala sobre a morte de Jesus na cruz, agora sob uma perspectiva teológica, o significado que a morte de Jesus tem para a nossa salvação, a revelação do amor de Deus, a sua entrega por nós, o desejo de Deus de que todos participemos da vida nova que o Cristo nos traz. Enfim, essa tem sido a nossa reflexão nas últimas semanas. Antes de nós concluirmos a reflexão sobre este segundo parágrafo, eu gostaria de retomar esses pontos fazendo uso do resumo que o Catecismo tem ao final de cada parágrafo no seu conteúdo. Sobre este último, que fala sobre a morte de Jesus na cruz na perspectiva teológica. O que é o caminho que nós percorremos? Conforme a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3, nós vimos que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, a sua morte foi profetizada. Depois, vimos que nossa salvação deriva da iniciativa de amor de Deus para conosco, pois foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. Aquilo que está afirmado na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 10. E que foi Deus que em Cristo reconciliou o mundo consigo. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Vimos ainda que Jesus ofereceu-se livremente por nossa salvação. Este dom, ele o significa e o realiza por antecipação durante a última ceia, quando diz: "Isso é meu corpo que será dado por vós". Nisso consiste a redenção de Cristo. Ele veio dar a sua vida em resgate por muitos, isto é, amar os seus até o fim, para que sejais libertados da vida fútil que herdastes de vossos pais. E nós vamos concluir hoje essa meditação vendo que, por sua obediência de amor ao Pai, até a morte de cruz, Jesus realizou sua missão expiadora do servo sofredor que justificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões. Nós paramos na última semana falando sobre a agonia de Jesus no Getsêmani. E hoje nós vamos ver a morte de Cristo, o sacrifício único e definitivo que traz para nós salvação. Ou vamos ver a morte de Cristo como este sacrifício único e definitivo. A morte de Cristo é, ao mesmo tempo, o sacrifício pascal que realiza a redenção definitiva dos homens pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo. Já vimos que Jesus foi apontado por João Batista, após o seu batismo, como este Cordeiro, aquele que, sacrificado, alcançou para nós a salvação. Mas, ao mesmo tempo, a morte de Cristo é o sacrifício da nova aliança, que reconduz o homem à comunhão com Deus, reconciliando-o com Ele pelo sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ou seja, não é mais um entre tantos sacrifícios,
mas é o sacrifício, aquele sacrifício que realmente alcança para nós a remissão dos pecados e nos leva pela reconciliação à comunhão com Deus. Este sacrifício de Cristo é único, ele realiza e supera todos os sacrifícios. Ele é, em primeiro lugar, um dom do próprio Deus Pai, porque é o Pai que entrega seu Filho para nos reconciliar consigo. Mas, ao mesmo tempo, é oferenda do Filho de Deus feito homem, o qual, livremente, por amor, ofereceu sua vida a seu Pai pelo Espírito Santo para reparar a nossa desobediência. De fato, uma desobediência entra na reflexão do Catecismo da Igreja como algo reparado por Cristo na sua obediência ao Pai, no próximo ponto. Ele recorda a afirmação de São Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 19. Como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Por sua obediência até a morte, Jesus realizou a substituição do servo sofredor que oferece sua vida em sacrifício expiatório, quando carregava o pecado das multidões, que ele justifica levando sobre si o pecado de muitos. Jesus prestou reparação por nossas faltas e satisfez o Pai por nossos pecados. Ele, que não tinha pecado, assumiu na sua própria carne a consequência do pecado e experimentou a morte. Mas, na cruz, Jesus consuma o seu sacrifício. É o amor até o fim que confere o valor de redenção e de reparação, de expiação e de satisfação ao sacrifício de Cristo. Ele nos conheceu a todos e amou na oferenda de sua vida. A caridade de Cristo nos compele quando consideramos que um só morreu por todos e que, por conseguinte, todos morreram, como nos afirma São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Nenhum homem, ainda que o mais santo, tinha condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens e de oferecer-se em sacrifício por todos. A existência em Cristo da pessoa divina do Filho, que supera e ao mesmo tempo abraça todas as pessoas humanas e que o constitui cabeça de toda a humanidade, é que torna possível o seu sacrifício redentor por todos. Por sua santíssima paixão no madeiro da cruz, Jesus nos mereceu a justificação, como nos ensina o Concílio de Trento, sublinhando o caráter único do sacrifício de Cristo como princípio de salvação eterna. É assim que a Igreja venera a cruz do Senhor, dizendo: salve a cruz, única esperança. A cruz é o único sacrifício de Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Mas, pelo fato de que na sua pessoa divina encarnada, de certo modo, ele uniu a si mesmo todos os homens, oferece a todos os homens, de uma forma que Deus conhece, a possibilidade de serem associados ao mistério pascal. Ele chama os discípulos a tomar a sua cruz e segui-lo, pois ele sofreu por nós, deixou-nos um exemplo, a fim de que todos sigamos os seus passos. Ele quer associar a seu sacrifício redentor aqueles mesmos que são os primeiros beneficiários dele. E isso se realiza de maneira suprema em sua mãe, que foi associada mais intimamente do que qualquer outro ao mistério do seu sofrimento redentor. Como nos diz Santa Rosa de Lima, fora da cruz não existe outra escada por onde subir ao céu. E assim nós encerramos a meditação do segundo parágrafo do quarto artigo da nossa profissão de fé. Na semana que vem, nós vamos prosseguir a nossa meditação, entrando no terceiro parágrafo, meditando sobre a sepultura de Jesus. Ele tem por título: Jesus Cristo foi sepultado.